Nós vamos falar agora sobre liderança, uma das funções mais importantes dentro da administração. Nós temos vários conceitos acerca de liderança. Vamos falar de um deles para exemplificar. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas no sentido da realização das metas organizacionais. Um presidente americano, Harry Truman, deu uma interessante lição acerca disso. Líder é o que tem capacidade de conseguir que outras pessoas façam o que não querem fazer e ainda assim gostem de fazer. Na realidade, nós também temos diversas teorias sobre liderança. Nós temos a teoria dos traços de personalidade, nós temos as teorias sobre estilos de liderança, temos as teorias sobre comportamentos de liderança, temos as teorias situacionais da liderança e também as teorias contingenciais da liderança. Vamos iniciar falando sobre a teoria dos traços de personalidade. Foi uma teoria muito forte no início do século passado, porque ela pregava que, em primeiro lugar, que o líder nascia pronto e que o líder tinha determinadas características, determinados traços que fariam com que ele fosse ou não líder, né? Então, estes traços específicos de personalidade é que distinguiam o líder das outras pessoas. E esses traços comumente apontados estavam relacionados aos traços físicos, em relação à altura da pessoa, tipo físico, aos traços intelectuais, aos traços sociais e aos traços relacionados com a tarefa. No início dos anos 40, ela entrou em declínio porque, na prática, pôde-se observar que determinados e muitos líderes daquela época não se enquadravam nesses padrões que a teoria dos traços falava. Por exemplo, o presidente Roosevelt, que foi o grande líder americano no período da guerra, era uma pessoa que tinha um problema de deficiência física em virtude da poliomielite, e mesmo assim foi presidente reeleito dos Estados Unidos e fez todo o esforço de guerra dos Estados Unidos contra, na ocasião, a Alemanha, Itália e também Japão. Da mesma forma, Churchill, na Inglaterra, a mesma questão. Era uma pessoa de estatura baixa, com um peso acima do peso, era fumante de charutos, tinha uma série de traços de personalidade que não se enquadravam dentro destas características, mas foi um dos grandes líderes daquela época, né? Então, a partir da visualização prática de que não havia necessidade de que determinados traços estavam colocados ou eram necessários para que a pessoa fosse líder, passaram os estudiosos, os pensadores, os filósofos da administração a estudar outras questões relacionadas à liderança. E a partir de um estudo que ocorreu, passaram a dizer que, na realidade, nós temos 3 estilos de comportamento do líder em relação aos seus liderados. Ou seja, passou-se a dizer que não era importante os traços físicos, mas sim os estilos de liderança que cada um imprimia na hora de liderar as outras pessoas. Este estudo, na realidade, foi feito com um grupo de crianças, como um exercício da área da psicologia, mas ele pôde ser observado e pôde ser levado à área da administração pela profundeza, tanto que também, até hoje, se discutem essas premissas em relação a esses 3 estilos de liderança. Os 3 estilos de liderança que estão relacionados, então, a esta teoria, relacionam-se à teoria autocrática, à teoria democrática e à teoria liberal. Algumas características em relação a este estilo de liderança. Na liderança autocrática, nós vemos que apenas o líder determina as diretrizes, fixa essas diretrizes sem participação do grupo, né? Também, da mesma forma, o líder vai determinar as providências e as técnicas necessárias para que as tarefas sejam executadas. Em relação a quem vai fazer a tarefa, também é o líder que determina, e também em relação à questão dos elogios ou mesmo das críticas,
Este líder, ele é pessoal nessas questões, ele não se baseia em questões formais, em questões de avaliação, não, ele se baseia na sua percepção de liderança e a partir dessas questões pessoais que ele define, ele vai elogiar ou vai criticar alguém. Já no estilo democrático, nós vemos que as diretrizes são debatidas pelo grupo, são discutidas então pelo grupo e estimuladas e assistidas pelo líder. Em relação à forma, o grupo esboça essas providências para atingir o alvo e pede o aconselhamento do líder. A divisão das tarefas fica ao critério do grupo, fica a critério então dos membros do grupo e cada membro tem liberdade de escolher os seus companheiros de tarefa, seus companheiros de trabalho. E o líder procura ser um membro normal do grupo. Ele limita-se aos fatos que ocorrem dentro da organização. Já o estilo de liderança liberal, ou laissez-faire, diz o seguinte: há uma liberdade completa para as decisões grupais ou individuais, sem nenhuma participação do líder. Em relação à divisão das tarefas, da mesma forma, a escolha dos companheiros da divisão das tarefas fica totalmente em relação a cargo do grupo. E o líder, que é o mais problemático dentro desta área, ele não avalia o grupo e também não controla ou nem controla os acontecimentos que estavam previstos. Já as teorias situacionais da liderança, elas determinam que o estilo mais eficaz de liderança vai variar de acordo com a maturidade dos seus subordinados. E pressupõe o seguinte, que na fase inicial, ou seja, vamos supor, a pessoa entrou na organização, não tinha experiência de trabalho. Nesta fase inicial, os subordinados se iniciam então na organização, se diz que o mais apropriado é a orientação para a tarefa pelo gerente, ou seja, o líder vai determinar como vai ser feita a tarefa, o que é a tarefa, ou seja, ele vai orientar no sentido de determinar como o trabalho vai de fato ocorrer. Na segunda fase, o gerente pode iniciar comportamentos orientados para o empregado, ou seja, passa a não se preocupar única e exclusivamente com a tarefa, mas também com os comportamentos orientados para o empregado, onde há uma abertura em relação aos relacionamentos. Na terceira fase, nós vemos que, em virtude do aumento da maturidade desses liderados, há um crescimento da capacidade e de motivação desses subordinados. E eles começam ativamente a procurar maiores responsabilidades. E na quarta fase, aí sim, nós verificamos que os subordinados, que os liderados, não mais necessitam e sequer esperam um relacionamento direcionador por parte do seu gerente, por parte do seu líder. Eles estão, neste momento, nesta fase, por conta própria. Esta teoria situacional gerou muito interesse em virtude da sua flexibilidade, ou seja, se diz que a liderança deve ser mais dinâmica, mais flexível, e isto foi um fato muito importante dentro do estudo da liderança. Já a motivação, a capacidade e a experiência dos subordinados podem ser constantemente avaliadas para determinar que combinação de estilos é a mais apropriada sobre essas condições flexíveis e imutáveis que ocorrem dentro da organização e também em relação aos seus liderados. Segundo dois estudiosos, Hersey e Blanchard, se o estilo for apropriado, ele não apenas vai motivar os subordinados, ele também vai ajudar as pessoas a amadurecer. Assim, o administrador que queira desenvolver os subordinados, que queira aumentar a confiança dos subordinados e ajudá-los a aprender seu trabalho, ele vai ter que constantemente mudar o estilo de liderança. Nesta teoria de Hersey e Blanchard, nós vemos que existem 4 estilos de liderança que estão relacionados ao ato de determinar, ao ato de persuadir,
a compartilhar e também a delegar, utilizadas de acordo com as fases dos subordinados. Fases essas que, como eu falei antes, estão relacionadas à maturidade dos liderados. Estes estilos resumem uma combinações de comportamentos para a tarefa e também para o relacionamento ou para a pessoa, estabelecendo objetivos e definindo papéis das pessoas que são dirigidas pelo líder. Algumas palavras em relação a cada um destes estilos. Na fase chamada de determinar, é quando as pessoas têm uma maturidade baixa. O líder, então, define as funções e especifica o que as pessoas devem fazer. É considerada a fase inicial. Na questão da persuasão, quando a maturidade está entre baixa e moderada, a maior parte da direção a ser tomada neste estilo ainda é dado pelo líder. Neste caso, os liderados começam a aprender as suas atividades. Já na fase do compartilhamento, nós vemos que há uma mudança da maturidade e ela passa a ser entre moderada e alta. O líder e o liderado participam juntos da tomada de decisão, sendo o papel principal do líder facilitar a tarefa e facilitar a comunicação. Começam, então, os liderados a procurar responsabilidades. Já no outro estilo, na outra fase, nós vemos que na delegação há um nível de maturidade muito alto. Neste caso, os liderados não precisam de uma comunicação acima do normal ou de um comportamento de apoio. Eles já são autodirecionados e também experientes. Já a teoria sobre comportamentos da liderança, ela trabalha com 2 pontos, que são o comportamento orientado para a tarefa e o comportamento orientado para o empregado, comportamento orientado para o liderado. No comportamento orientado para a tarefa, ou centrado na tarefa, nós vemos que há uma estreita supervisão com desempenho monitorado e controlado e também a necessidade de explicar a tarefa para que ela seja corretamente realizada. Já no comportamento centrado no empregado, nós vemos o seguinte: há uma preocupação com o elemento humano dentro do local de trabalho, os níveis de desempenho são elevados entre os membros do grupo, permite que os empregados tenham voz em relação a como devem ser feitas, como devem ser realizadas as tarefas, e também este comportamento busca desenvolver a satisfação no trabalho e também a coesão grupal. Outra teoria relacionada aos comportamentos de liderança está relacionado aos estilos de liderança de Likert. Heinz Likert foi um pensador muito importante que ainda é trabalhado, que ainda é estudado na administração, em virtude do seu best-seller New Patterns of Management, onde ele dividiu os estilos de liderança em 4 tipos diferentes, consoante o grau de uso de autoridade pelo líder. Que grupos são esses? Nós temos, então, um grupo considerado chamado autocrático coercitivo, onde o líder decide o que fazer, quem vai fazer, como vai fazer, quando deve ser feito. O processo de decisão, então, está totalmente centralizado na cúpula da hierarquia. Este tipo de liderança encontra-se aonde? Em empresas industriais que precisam de grande mão de obra e também usam muitas vezes de tecnologias menos avançadas. Um exemplo seriam as empresas de construção civil. Já no chamado comportamento autocrático benevolente, nós vemos que o líder continua tomando as decisões, mas os subordinados passam a ter alguma liberdade e flexibilidade nesse desempenho das tarefas. O processo de decisão ainda está centralizado na cúpula da organização, mas já há alguma delegação de autoridade, fundamentalmente para as atividades de caráter rotineiro. Nós temos aí já empresas, como exemplo, industriais que utilizam uma tecnologia mais
evoluída ou mão de obra mais especializada, como por exemplo nas linhas de montagem, né? E já o outro comportamento é o chamado comportamento consultivo, né? Onde o líder consulta os subordinados antes de estabelecer os objetivos e tomar decisões, que vemos nas instituições financeiras e outras. E o último estilo que Likert fala é o estilo participativo, que aí sim existe um envolvimento total dos empregados na definição dos objetivos e também na preparação das decisões. É o estilo recomendado por Likert, sendo, por enquanto, pouco encontrado na prática. Nós vemos isso nas empresas de consultoria, nas empresas de gestão e em outros exemplos. Outra teoria relacionada aos comportamentos de liderança está relacionado ao estilo gerencial de Blake e Monton. Blake e Monton se notabilizaram por definirem o que eles chamam de grade gerencial, né? Então, eles propõem, através de uma matriz bidimensional, que é formada pela preocupação com as pessoas em uma das questões da matriz, e a outra está relacionada com a preocupação com a produção, com a preocupação com as tarefas. Neste caso, nós temos aqui um exemplo justamente em relação a esta matriz que eles propõem. Eles dizem o seguinte, que há uma variação dos estilos de liderança. Quando há uma administração mais preocupada ou mais enfatizada nas pessoas, é o que eles chamam de administração do tipo clube de campo, né? É extremamente preocupada com os relacionamentos da pessoa, produz uma atmosfera de trabalho amigável, um ritmo de trabalho confortável, mas há uma pequena e uma pouca ênfase na produção. Desta questão também, nós temos o que chamamos de administração precária, porque ela tem pouca ênfase na produção e pouca ênfase na pessoa, ou seja, a permanência como membro da organização requer um mínimo de esforço para fazer o serviço. No meio desta grade gerencial, nós temos a chamada administração do tipo funcionário. O desempenho adequado da organização é alcançado por meio do equilíbrio entre as necessidades de trabalho e a manutenção das pessoas em níveis satisfatórios. No extremo da produção, nós vemos o que chamamos de autoridade e obediência, ou seja, a eficiência das operações é produto de um sistema de trabalho no qual a interferência dos elementos humanos é mínima. E no que nós temos uma alta produção e um alto ênfase nas pessoas, é a chamada administração do tipo gerência de equipes, onde o trabalho é realizado por pessoas comprometidas, a interdependência, então, que resulta no sentido que estão todos no mesmo barco, produz o quê? Um ambiente de relacionamento, de confiança e de respeito. Já a concepção de Redin baseia-se no que ele chama de teoria 3D. Se o modelo de Blake e Monton falava em relação à questão de um modelo bidimensional, Redin inclui mais um componente dentro dessa teoria e cria então a chamada teoria 3D. Redin diz que a principal função do administrador é obter resultados, ou seja, o administrador deve ser antes de tudo eficaz. Dentro desta concepção, o líder teria 4 estilos básicos. Teria o lado chamado relacionado, o estilo integrado, o estilo dedicado e o estilo separado. Da mesma forma, eles estão em relação à orientação de relacionamento e à orientação das tarefas, mas com tipos diferentes de como existiriam, como eles trabalhariam dentro da organização. A teoria da curva da maturidade, ela é, então, baseada na eficácia gerencial, porém ela é simplificada tanto na determinação do estilo requerido pela situação, como na definição da forma de atuação do gerente. O estilo, então, apropriado para cada um dos 4 tipos de desempenho na maturidade, inclui, aí sim, essa diferença, a dosagem certa de comportamento de tarefa,
de direção e de comportamento de relacionamento, que é em virtude, então, do apoio. Nós vemos aqui, nesse esquema gerencial, que o ato de delegação, ou compartilhamento, ou persuasão, ou mesmo determinação, ele relaciona-se, então, com esses dois focos, né? Relacionamento alto ou baixo, comportamento da tarefa, baseado na tarefa alto ou baixo, e também relacionado tudo isso com a maturidade dos seus liderados. Então, quando a maturidade dos liderados é baixa, eu vou determinar certos comportamentos, aqui baseados na tarefa alta. Quando a maturidade, por outro lado, vai aumentando, vai se tornando alta, os funcionários têm alta maturidade, eu tenho um relacionamento alto e também uma tarefa baixa. Neste caso, é o que nós chamamos de delegação. No meio, em relação à maturidade, nós temos a questão do compartilhamento, quando o relacionamento é baixo e a tarefa é baixa, e, por outro lado, pulamos para o que nós chamamos de persuasão, quando a tarefa é alta e o relacionamento é baixo. Então, o líder vai trabalhando de acordo com a tarefa, com o relacionamento e com a maturidade dos seus liderados. Outra vertente fala sobre o que nós chamamos de teorias contingenciais da liderança. Aqui nós vemos o aparecimento da teoria da liderança de Fiedler. Fiedler desenvolveu a primeira teoria baseada na noção de contingência nos meados dos anos 60. Até aqui, ou seja, até esta teoria, considerava-se a universalidade do líder e a sua capacidade para liderar em toda e qualquer tarefa. Fiedler diz o seguinte: não é suficiente apenas avaliar o perfil do líder, mas também as situações em que esse líder se insere. Ou seja, um bom líder, numa situações, poderá ter resultados positivos e em outras situações ele poderá não ter os mesmos resultados. Então, toda a teoria se baseia na aplicação de uma escala, em inglês LPC ou em português CTPM, questionários dos colegas de trabalho menos preferíveis. A partir desses questionários, ele permite identificar se o indivíduo líder orienta a sua ação baseando-se mais nas tarefas, o que ele chama de líder instrumental, ou mais nas relações humanas, o que ele chama de líder expressivo, né? Além disso, Fiedler apresenta 3 critérios situacionais. O primeiro, nas chamadas relações líder-membros, que estão muito dependentes do grau de confiança que existem, então, entre o líder e os membros, né? O grau de confidência que existe nessa questão, neste critério. Já a questão da estrutura das tarefas, né? As atribuições do trabalho, como elas são determinadas, e as posições formais de poder, as quais poderão ser manipuladas de modo a criar condições adequadas ao perfil do líder. Neste gráfico, nós vemos como o líder vai se posicionar, então, de acordo com o desempenho, né, baseando-se na tarefa, no relacionamento e nestas 3 dimensões que eu falei, ou seja, se a dimensão líder subordinado é boa, se a estruturação da tarefa é estruturada e o poder de posição é forte, nós vamos mudando esta questão de como o líder vai trabalhar de acordo com essas condições que mencionamos antes. Nós vamos ver agora a 4ª função da administração, que é o controle, ou seja, nós temos o planejamento, nós temos a organização, a liderança e agora o controle. Qual a importância do controle? O controle, então, é o processo que vai monitorar as atividades já desenvolvidas e também corrigir estas atividades para garantir que elas estejam, então, sendo realizadas de acordo com o que foi planejado. O processo de controle consiste, então, em 3 etapas. Medir o desempenho real, a chamada mensuração do desempenho real, comparar o desempenho real a um padrão que se esperava e tomar
ações gerenciais para corrigir desvios ou padrões inadequados. Nós vemos como componentes de um sistema de controle, então, os objetivos que estão relacionados aos padrões. Isto vai ter um feedback em relação à comparação do que ocorreu, para verificar se o processo de execução, as atividades chegaram nos resultados previstos. E este ciclo ele está sempre em permanente desenvolvimento, ou seja, planejou, executou, controlou. Isso é um processo contínuo. Então a importância do controle é justamente verificar se as atividades que foram planejadas estão todas elas sendo executadas, ou seja, se o caminho que se está seguindo naquele momento é o caminho correto. É a mesma coisa que, usando como exemplo, determinamos a rota de um avião, e eu não corrijo a rota de avião em virtude, por exemplo, de um vento que vem de cauda, que um vento que vem de frente, que um vento vem de algum lado, eu posso fazer com que esse avião se afaste da rota prevista. Então, dentro do avião, o piloto e copiloto estão permanentemente avaliando se o rumo que eles estão seguindo está correto, para que não percam o lugar que eles devem chegar. Dentro da organização é a mesma coisa. Nós devemos permanentemente executar essa função de coordenação para verificar se os objetivos que a organização tem estão sendo alcançados. Nós temos várias formas de fazer o controle. Uma das formas é a chamada análise de redes PERT, que é um diagrama de fluxo que vai descrever uma sucessão de atividades necessárias para a conclusão de um projeto e relaciona, neste caso, o tempo ou os custos associados a cada atividade. Então, 3 conceitos estão relacionados, estão associados a esta chamada rede PERT. O que eles chamam de eventos, as atividades e o chamado caminho crítico. Outro assunto que vem ganhando muita importância dentro da administração é o que nós chamamos gestão dos conhecimentos. Usando 2 conceitos, o primeiro de Davenport, ele diz o seguinte, que a gestão do conhecimento é uma coleção de processos que vai governar a criação, a disseminação e a utilização do conhecimento para se atingir plenamente os objetivos da organização. Já a definição do Gartner Group diz o seguinte, a gestão do conhecimento é a disciplina que promove, com visão integrada, o gerenciamento e o compartilhamento de todo ativo de informação possuído pela empresa em documentos, em pessoas, etc. Também podemos dizer que a gestão do conhecimento, então, é o conjunto de esforços ordenados e sistematizados, visando criar um novo conhecimento, difundir este conhecimento na organização como um todo, para todos aqueles que dele precisam para o trabalho e também para que incorporem este conhecimento aos produtos, serviços, sistemas, bem como também devem proteger este conhecimento contra o uso indevido. Nós temos dentro da gestão do conhecimento o que nós chamamos de ativo intangível. Estes ativos intangíveis, eles não relacionam-se à parte estrutural, ou seja, aos tijolos, aos computadores, ao prédio, ou seja, são questões que não têm substância física, que não se agarra àquele conhecimento, porque proporcionam esses ativos benefícios econômicos que relacionam-se a outras questões, não à máquina, mas, por exemplo, a competência dos gerentes, a experiência que os mesmos têm, o conhecimento que eles têm da empresa, quais são os sistemas administrativos que a empresa adota, quais são as patentes que ela tem, softwares desenvolvidos, relações com os clientes atuais e potenciais, conhecimento das preferências desses clientes, relações com fornecedores atuais e com fornecedores potenciais, conhecimento dos pontos fortes e fracos da organização, com a marca registrada,
com a imagem da empresa do público, com pesquisa e desenvolvimento, com os manuais que a empresa tem, ou seja, tudo que é chamado de intangível, mas que efetivamente proporcionam ganhos econômicos para a organização. Mostrando de forma simplificada, nós vemos aqui o ativo intangível, então, com um simbolismo de algo que não é físico, né? Contrapondo-se ao que nós chamamos de ativo tangível. Podem ser os veículos, pode ser a fábrica, pode ser os equipamentos, ou seja, é tudo que de forma simplificada eu costumo dizer que nós conseguimos pegar. Já o conhecimento da pessoa, a experiência da pessoa, nós não pegamos, né? E por isso que nós dizemos que este ativo intangível vem tendo agora cada vez mais importância dentro da organização. Por quê? Porque, em tese, a organização pode comprar os mesmos caminhões que a outra organização tem, pode construir o mesmo prédio que a outra organização tem, pode comprar os mesmos computadores, as mesmas máquinas e não chegar no mesmo resultado. Por quê? Porque ela não tem estes conhecimentos que são específicos de uma determinada organização. Indo além, nós vamos também ter dois tipos de conhecimento, o que nós chamamos de conhecimento tácito e o que nós chamamos de conhecimento explícito. O conhecimento tácito, ele é o conjunto de conhecimentos pessoais inerentes a cada pessoa, né, a cada indivíduo, baseado nos modelos mentais que o indivíduo tem, nas suas crenças e também nas suas percepções. Ele é informal, ele é pessoal e ele é difícil de ser transmitido. Nós sempre comparamos o conhecimento tácito com um exemplo bastante conhecido. Nós temos aí uma senhora que não pega uma caneca para medir a farinha, não pega um recipiente para medir a água. Ela já está tão acostumada, já tem tanta experiência nisso, que ela, no peso do que ela coloca de farinha, do que ela coloca visualmente de água, ela sabe que aquilo vai dar certo. Isso é o que nós chamamos de conhecimento tácito. Ele é informal, ele é pessoal e ele é difícil de ser transmitido. Já o conhecimento explícito, ele é um conhecimento sistematizado, documentado, acessível e transmitível em linguagem formal e sistemática. Então, ele é formal, ele é escrito e ele é fácil de ser transmitido. Então, o que nós vemos é que este conhecimento tácito, nas organizações, ele deve se transformar em conhecimento explícito para que quando uma pessoa saia de férias, a organização toda não pare. Então, isso que nós também precisamos pensar em relação a como gerir o conhecimento. No Espiral de Conhecimento de Nonaka e Takeuchi, dois autores muito importantes nesta área, eles dizem que a conversão do conhecimento, ele ocorre em 4 modos de conversão, né, que vão automaticamente mudando, né, ou seja, vão externalizando esses conhecimentos, passando do tácito para o explícito, vão combinando os conceitos onde eu tenho conhecimento explícito com explícito, ou seja, associação desse tipo de conhecimento, vão internalizando, né? Vão pegando o conhecimento explícito e vão incorporando ele no conhecimento tácito, vão pegando então as experiências que as pessoas têm de habilidades técnicas, né, de know-how, das experiências tácito e tácita, passando aí para a externalização. Então ele permanece sempre num círculo para que o conhecimento então venha sendo convertido para que tenhamos a melhor eficiência em relação a isso. Nós vamos falar agora das organizações que aprendem. O conceito de organizações que aprendem diz o seguinte: são organizações onde as pessoas expandem continuamente a sua capacidade de criar o futuro que desejam, onde se estimulam padrões de pensamentos novos e abrangentes, né? Padrões de pensamentos sistêmicos, onde a aspiração coletiva tem liberdade e as pessoas aprendem continuamente a aprender juntas. Este conceito que Peter Senge definiu diz o seguinte,
que aprender não significa estritamente adquirir mais conhecimento, mas sim a capacidade de produzir os resultados desejados para a vida. Peter Senge escreveu um livro chamado As 5 Disciplinas e disse que as organizações que aprendem precisam considerar estes modelos. O primeiro ele chama de domínio pessoal, que então é aprender a expandir as capacidades pessoais para obter resultados desejados e criar um ambiente empresarial que estimule a todos a alcançarem as suas metas. Já o que ele chama de modelos mentais, como uma das disciplinas, está relacionado ao ato de refletir, esclarecer continuamente e melhorar a imagem que cada um tem do mundo, a fim de verificar como devem ser moldados os atos e decisões. A outra disciplina, ele chama de visão compartilhada, que então é o quê? É estimular o engajamento do grupo em relação ao futuro que se procura criar e elaborar, né, os princípios que permitirão que este futuro seja alcançado. E o quarto modelo, a quarta disciplina, fala do que ele chama de aprendizagem em grupo, né, que é transformar as aptidões coletivas ligadas a pensamento e comunicação, de maneira que grupos de pessoas possam desenvolver inteligência e capacidades maiores do que a soma dos talentos individuais. E a quinta disciplina de Senge, ele chama de pensamento sistêmico, que na verdade relaciona-se ao quê? A organização não é um sistema isolado, ela é parte de um todo, né? E no conceito, ele diz que muitas vezes o todo pode ser maior que a soma das partes. Não pode se pensar a organização como se não existissem variáveis externas que influenciassem em relação aos atos internos que a mesma tem, né? Então, nós vemos aí que isto é criar uma forma de analisar e uma linguagem para descrever e compreender as forças e estas inter-relações que modelam o comportamento dos sistemas, né? E ele coloca que a capacidade de forçar e dominar estas 5 disciplinas é uma característica das organizações que aprendem. Nessas últimas 4 aulas, então, nós fizemos uma revisão do que nós chamamos a parte introdutória da administração, que são as principais correntes que influenciam o ato de administrar até hoje, e depois passamos para as chamadas 4 funções da organização. Então, estudamos a questão do planejamento, a questão da organização, do controle e também a questão da liderança. E concluímos esta parte com o que chamamos de organizações que aprendem, aprendizagem organizacional e gestão do conhecimento. Quero dizer que estas aulas são um resumo do material que vocês estão recebendo para que possam se preparar adequadamente junto ao ENADE. Então, nós pedimos que, além de assistir às aulas, vocês façam a leitura dos materiais que receberam para fixar os pontos principais que são cobrados nesta prova. Até breve!